Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa técnica que, olha, parece simples, mas tem um poder imenso de transformar o atendimento ao cliente, o método AAA. Vamos entender como essa ferramenta pode elevar a hospitalidade a outro nível. E a gente começa com uma pergunta fundamental. O que faz um serviço deixar de ser apenas bom e se tornar algo que fica na memória? Como é que a gente faz um cliente não só ficar satisfeito, mas querer voltar sempre? É exatamente para responder a isso que o método AAA foi criado. Nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, vamos definir o que é o método. Em seguida, a gente vai analisar um por um os seus três pilares: o acolher, o atender e o agradecer. E para fechar com chave de ouro, vamos ver como tudo isso funciona na prática, num exemplo do dia a dia. Então, vamos lá. Começando pelo começo. O que exatamente é esse tal de método AAA? E por que ele é visto como a base, o alicerce de um atendimento de excelência? Pensa no método AAA como se fosse uma receita, um guia prático para o atendimento perfeito. Ele dá um norte para a equipe e, mais importante, garante que todo mundo esteja na mesma página, criando uma experiência consistente e de altíssima qualidade. A genialidade do método está na sua simplicidade. São 3 passos bem claros e cada um prepara o terreno para o próximo, construindo uma experiência completa. Vamos mergulhar no primeiro passo: acolher. O primeiro A é o de acolher. E aqui o objetivo é um só: transmitir calor humano, hospitalidade desde o primeiro contato. É sobre criar aquela conexão imediata que faz toda a diferença. E olha só que ponto crucial. O método não é só sobre o que se fala, mas como se fala e como se porta. A postura profissional e as palavras andam de mãos dadas. Um sorriso, o contato visual, a postura ereta, tudo isso transforma um simples boa tarde em um gesto genuíno de boas-vindas. Beleza, a primeira impressão foi ótima. Agora a gente passa para o segundo pilar: atender. É aqui que a competência e a técnica brilham. Não adianta só simpatia. É preciso mostrar eficiência e resolver o que o cliente precisa com foco total. A etapa de atender é onde o profissionalismo se manifesta em cada detalhe. A escuta ativa, por exemplo, que é confirmar o pedido, evita erros e demonstra um respeito enorme. Ir um passo além, como oferecer para organizar a mesa, transforma um serviço básico em um cuidado especial. É a atenção aos detalhes que conta. A escolha das palavras define o tom da interação. E a diferença aqui é gritante, né? De um lado, uma abordagem profissional, que passa confiança. Do outro, uma informalidade que, dependendo do contexto, pode soar deslocada, até um pouco amadora. Manter o padrão de excelência passa diretamente pela linguagem. E chegamos ao terceiro pilar, que muitas vezes é o mais esquecido: o agradecer. Essa é a oportunidade de ouro para fechar a interação, deixando aquela última impressão positiva e reforçando o quanto o cliente é valorizado. E assim como lá no começo, no acolhimento, o agradecimento também é uma combinação de gestos e palavras. Um sorriso sincero, uma saída sem pressa, tudo isso comunica que o serviço não foi só uma obrigação, mas um ato de hospitalidade. A frase "é um prazer servi-lo" não é só um clichê, é a confirmação de um trabalho feito com dedicação. E essa frase resume tudo perfeitamente. Esse detalhe de fechar com elegância reforça a hospitalidade. Não é só ser educado, é sobre terminar a experiência de um jeito memorável, com classe. Bom, teoria é ótimo, mas ver a coisa funcionando na prática é muito melhor, né? Vamos ver agora como esses 3 pilares se conectam numa situação bem real de serviço de quarto. O cenário é bem simples. Temos o Carlos, colaborador do hotel, entregando um pedido no quarto do hóspede, o Sr. Silva. Vamos acompanhar essa interação passo a passo, observando os 3 As. A interação começa, claro, com o acolher. Repare nos detalhes: os 3 toques na porta, o uso do nome do hóspede que personaliza o contato e o pedido de permissão para entrar, que é puro respeito. Execução impecável. Com a permissão do hóspede, o Carlos agora passa para a segunda fase do método. Olha o atender em ação. Ele se apresenta, confirma o pedido, com atenção especial à restrição alimentar e vai além do esperado, oferecendo ajuda. Isso é proatividade, isso é cuidado na prática. Diante da resposta positiva do hóspede, o Carlos se prepara para a etapa final, a conclusão do serviço. E para fechar, o agradecer. Ele usa o nome do Sr. Silva mais uma vez, deseja uma ótima refeição e encerra o contato de forma calorosa, elegante e muito positiva.
E aqui está, talvez, a lição mais importante de todas. O método AAA não é um roteiro para ser decorado. Se for assim, o serviço fica robótico, sem alma. O verdadeiro sucesso vem quando a equipe internaliza essa postura, quando a hospitalidade se torna um jeito de pensar e agir. Então, vamos resumir. Acolher para criar aquela conexão humana, atender para mostrar competência e resolver de fato, e agradecer para deixar aquela impressão final fantástica. E o que une tudo isso? A consistência, que cria um verdadeiro padrão de excelência. E a fonte reforça esse ponto que é vital, a consistência. Quando a equipe inteira fala a mesma língua no atendimento, isso não só cria um padrão, mas constrói uma marca forte, uma reputação de confiança no mercado. E para terminar, fica uma reflexão. Seja no ramo da hospitalidade ou em qualquer outra área, qual pequeno detalhe inspirado no acolher, no atender ou no agradecer pode transformar completamente a próxima interação com o cliente? Fica a pergunta para a gente pensar.